Que a graça de Cristo possa alcançá-lo, possa tocar o seu coração. Que prazer estarmos juntos aqui para mais um tempo de reflexão, de meditação na palavra de Deus. E sem muitas delongas, temos muita coisa para falar aqui hoje. Eu quero convidar você já a abrir comigo a sua Bíblia, no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 3. A partir da leitura do versículo 1, nós temos falado aqui sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus, refletido sobre a sua história. Olha o que o texto sagrado diz. A guerra entre a família de Saul e a família de Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto a família de Saul se enfraquecia. E estes foram os filhos de Davi nascidos em Hebrom. Seu filho mais velho era Aminon, filha de Ainoã de Jezreel. O segundo era Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, do Carmelo. O terceiro era Absalão de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. Esses foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom. E enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e Davi, Abner foi se tornando poderoso na família de Saul. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. E certa vez Isbosete perguntou a Abner: por que você se deitou com a concubina do meu pai? O Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e exclamou: por acaso sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos parentes e amigos dele, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. Agora você me acusa de um delito envolvendo essa mulher? Que Deus me castigue com todo rigor se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento, tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan a Berseba. Isbosete não respondeu nada a Abner porque tinha medo dele. Bom, nós estamos aqui percebendo que, com o passar do tempo, a guerra civil entre a família de Davi e a família de Saul foi enfraquecendo o reinado de Isbosete. E um detalhe aqui é muito importante. Abner, que era esse articulador militar e político para o reino de Isbosete, então ele é questionado por Isbosete: olha, por que você se deitou com a concubina do meu pai, Rispa, ou Rispá? E o texto diz que Abner fica indignado. Bom, penso eu que a indignação de Abner aqui, irmãos, mostra para nós que de fato ele havia se deitado com essa concubina. Por quê? Porque naquela época, quando um homem se deitava com uma concubina do rei, isso dava o indicativo de que esse homem era quem sucederia o rei no poder. Era como se Abner estivesse usando dessa concubina para mostrar para as pessoas, pelo seu fortalecimento, que ele iria suceder Isbosete, que com o seu enfraquecimento, uma hora ou outra, Isbosete ia acabar caindo e Abner, então, iria ascender ao poder. Parece que o Isbosete percebeu essa trama política, percebeu essa trama militar do Abner e então o questionou. Mas a resposta de Abner foi então ameaçá-lo, dizendo: olha, você está questionando a minha lealdade? Tudo bem, então, já que você está questionando a minha lealdade, já que eu não sou leal para você, então eu vou me aliançar com Davi e eu vou proporcionar para ele aquilo que ele precisa, que é alguém que articule politicamente o seu domínio sobre todo o território de Israel. E o texto diz que o Isbosete não falou nada porque temia a Abner. O problema, gente, é o seguinte, é que quando Abner procurou Davi, havia uma situação que havia ocorrido anteriormente, numa primeira batalha entre a família de Davi e a família de Saul, que comprometeu também a segurança de Abner. Quando Abner procurou Davi, Davi o recebeu e o aceitou como articulador político para que, de fato, o reino pudesse vir todas as suas mãos. Mas Abner havia matado Asael, irmão de Joabe, que era o líder do comando ou do exército de Davi. Então, Davi e Abner estão firmando uma aliança para que o reino possa vir todo para Davi, mas Abner tem um problema. Qual é o seu problema? O problema é Joabe, porque Abner, em um confronto anterior,
ele trouxe então a Azael a morte do irmão de Joabe. E após então esse pacto ser firmado entre Davi e Abner, Joabe percebe a presença de Abner no reino de Davi e ele diz: opa, ô rei, você não está vendo que o Abner está aqui? O que ele está fazendo aqui? E Davi diz: não, ele veio aqui porque ele quer firmar uma aliança, quer se tornar o nosso articulador político. Joabe, que tinha muita raiva no seu coração pela morte do seu irmão, aproveitou daquela situação, é claro, para matar Abner de maneira injusta, desferir contra a sua vida. No momento ele é chamado à porta, Joabe chama Abner à porta e diz: vem cá, eu quero conversar com você. E crava então no seu estômago uma espada e Abner morre ali. Quando Davi tem a notícia, gente, a respeito da morte de Abner, o texto diz que ele faz questão de mostrar a todo o povo de Israel que ele não tinha envolvimento com essa morte. Ele havia firmado uma aliança com Abner e ele não gostaria que as pessoas o tivessem como um traidor, um traíra, alguém que firma uma aliança e por trás planeja a morte do homem para que ele tenha todo o poder ou não tenha nenhum tipo de aliança com esse homem. Davi faz questão de que todo Israel fique sabendo disso. Então Davi, ele tem muita preocupação na sua articulação política para que as pessoas possam perceber que ele é honesto. Ele então não está usando de meios ilegítimos para chegar ao trono. Posteriormente, Isbosete é morto. E os homens que matam Isbosete vêm trazer a notícia para Davi. Davi mata esses homens, porque atentaram contra a vida do filho de Saul. Mas ele também proclama um luto nacional, chora a morte de Isbosete durante todo o dia para que as pessoas também pudessem perceber que Davi não tem relação com a morte desse homem. O que a gente está percebendo aqui? Nós estamos percebendo que Davi é um homem que se preocupa muito com as relações externas. Ele se preocupa muito com a política do seu reino, com as relações que está estabelecendo e que todas as pessoas possam perceber que elas estão sendo feitas com transparência. Davi não está usando de meios ilegítimos para conduzir a sua vida pública. Mas o texto que a gente acabou de ler mostra que Davi não tem tanta preocupação com a sua vida particular. Ele não tem essa mesma preocupação com a sua vida privada. Por quê? O texto que nós acabamos de ler mostra para mim e para você que Davi teve 6 mulheres. E todos nós sabemos, pela lei do Senhor, que o rei de Israel não poderia ter muitas mulheres, só poderia ter uma única mulher. Então Davi se preocupa muito que a sua reputação do lado de fora seja boa, mas ele não se preocupa tanto que a reputação dentro da sua casa seja boa. E a gente percebe outras coisas aqui. A gente percebe que alguns dos casamentos de Davi foram por firmar alianças políticas com outros reis. Coisas que o próprio Deus havia proibido para que o coração do rei não se desviasse. Mas outros casamentos não têm a ver com aliança. Você deve se lembrar que quando Davi foi assumir o reino em Hebron, ele tinha 2 mulheres, mas agora ele tem 6 mulheres. Então o texto já está mostrando para nós aqui essa fragilidade no caráter de Davi, na relação que ele tem com o sexo oposto. A gente sabe onde isso vai dar. Isso vai culminar num adultério que vai destruir completamente a família de Davi. Completamente, vai arruinar completamente o seu lar. Nosso tempo está acabando e eu queria resumir tudo que eu disse para você aqui numa simples sentença. Que a gente tenha a mesma preocupação com a nossa reputação do lado de fora, também do lado de dentro. Que a gente busque ser um sucesso do lado de fora, como a gente busque também ser um sucesso do lado de dentro. Que a gente se preocupe a ser visto bem do lado de fora, mas também ser visto bem do lado de dentro. Que nós não sejamos como Davi. Na hora de decidir a vida pública, a gente pensa na reputação. Na hora de decidir a vida familiar, a vida privada, aí a gente age como a gente quer e nem pensa na reputação ou na glória de Deus. Tá bom? É só um conselho. Que Deus te abençoe ricamente. Se Deus quiser, nos encontramos amanhã aqui no nosso Profetizando Vida. Deus te abençoe. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.